Muito bom dia a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e, desde logo, saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Gustavo de Effenteler, desembargador Thompson Flores e desembargador Amadeu Butelli. Na saudação também ao doutor Fábio Venzon, ilustre procurador eleitoral, e uma saudação ao ilustre diretor-geral da Casa, doutor Josemar Resco, que secretaria esta sessão. Saúdo os servidores do TRE e a nossa assistência. E quero fazer uma saudação muito especial nesse dia pela posse do doutor Leandro Figueira Martins, que toma posse como membro substituto deste Tribunal Regional Eleitoral. E antes de que possamos fazer a manifestação de recepção pelo eminente corregedor, o desembargador Armínio da Rosa, eu gostaria de rapidamente fazer uma breve apresentação do Dr. Leandro Figueira Martins, a aqueles que eventualmente ainda não conheçam, mas que, evidentemente, da área jurídica e da área próxima, todos conhecem o magistrado de escola, que é o Dr. Leandro Martins. O Dr. Leandro é natural de Porto Alegre, se formou pela PUC do Rio Grande do Sul, em 1992, e foi nomeado juiz de direito em 1994, jurisdicionando as comarcas de Tupaciretã e Bagé. Em 2000, foi promovido para Porto Alegre, atuando como titular das seguintes unidades: a Vara Criminal do Foro Regional da Restinga, a Vara de Família do Foro Regional do Partenon, a 8ª Vara da Fazenda Pública, a 8ª Vara de Família e a 6ª Vara da Fazenda Pública. Atualmente, o Dr. Leandro é titular da 14ª Vara da Fazenda Pública. No biênio 2010-2011, o Dr. Leandro Figueira Martins atuou como juiz corregedor. Nos biênios de 2012 e 2013, atuou como juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça do Estado, na gestão do desembargador Marcelo Bandeira, e que eu tive o privilégio de compor essa administração e poder ter esse convívio e testemunhar de perto a eficiência, a competência e a dedicação do Dr. Leandro Figueira Martins. O Dr. Leandro Figueira Martins também foi juiz assessor no biênio 2014-2015 da presidência do Tribunal de Justiça do Estado. E na Justiça Eleitoral, foi juiz eleitoral nas zonas de Tupaciretã e Bagé, nos anos de 2019 e 2020. Foi juiz eleitoral da 161ª Zona Eleitoral em Porto Alegre, atuando como responsável pela propaganda nas eleições municipais de 2020. Então, senhores e colegas, esse é uma breve apresentação do colega Dr. Leandro Figueira Martins. Eu tenho absoluta certeza e convicção que será um grande acréscimo e trará grande participação na jurisdição eleitoral. Eu convido o eminente desembargador, corregedor e vice-presidente, Armínio da Rosa, a fazer a saudação de recepção ao Dr. Leandro em nome da Corte. Senhor presidente, eminentes colegas, Dr. Fábio Venzon, nosso procurador regional eleitoral, Dr. Josemar Resco, nosso diretor-geral, em nome de quem eu saúdo a todos os funcionários da Casa, e mais aqueles que nos honram com a sua assistência. É uma honra e um prazer, pela segunda vez, saudar mais um juiz de estirpe que chega a esse tribunal. Há pouco tempo atrás, tive esses dois sentimentos, de honra e prazer, de saudar o desembargador Amadeu Butelli, também um juiz
destacadíssimo e uma pessoa magnífica. E agora, Vossa Excelência me delegou essa honraria e esse prazer de saudar o doutor Leandro Figueira Martins. O doutor Leandro, eu o conheci pessoalmente quando assumiu a condição de juiz assessor da presidência na gestão do desembargador Marcelo, a quem o doutor Leandro pediu-me para transmitir um forte abraço a Vossa Excelência. Né? O desembargador Marcelo tem por Vossa Excelência uma especialíssima um reconhecimento e uma especialíssima gratidão pela sua atuação no tempo de assessoria da presidência. E foi num momento terrível, doutor Leandro. Aliás, aquela administração começou sob temporal e terminou sob temporal. E Vossa Excelência no olho do furacão. Era aquela situação envolvendo a eleição da gestão Marcelo Bandeira, e recordo ali de Vossa Excelência, no gabinete da presidência, uma atuação muito lúcida, muito tranquila, e dali a pouco trazendo a ata, uma redação primorosa do que deveria ser registrado. E no final foi aquela também tormentosa questão das promoções para o Tribunal de Justiça, né? Quer dizer, Vossa Excelência atuou do início ao fim naquela assessoria, sob mau tempo, mas sempre com um desempenho magnífico. Vossa Excelência tem uma especial dedicação pela vara da Fazenda Pública, a jurisdição fazendária, a qual eu tenho igualmente uma especial afeição. Juiz fazendário que fui, da segunda vara da Fazenda. E as varas da Fazenda de Porto Alegre têm uma história notável. Seja os juízes que por lá passaram, a minha época eram 4, doutores Flávio Pâncaro, Rui Gessinger, Oswaldo Stefanello e Paulo Anke. E a segunda vara era titulada pelo doutor Oswaldo Stefanello, depois nosso presidente, e lamentavelmente falecido, e depois o doutor Leonelo Paluto, que igualmente faleceu de forma trágica num acidente. E sempre foi uma jurisdição muito especial, muito delicada e muito dedicada. Ao meu tempo, era praticamente a antessala para se chegar ao Tribunal de Alçada. E era uma jurisdição tão destacada quanto os seus juízes e os seus escrivães. Não sei se o doutor Leandro sabe, mas há um livro escrito por um escrivão sobre a história dos escrivães das varas da Fazenda, não é? Que sempre se consideraram certo e errado, isso é outro problema, como elite. Né? E essa é uma predileção que nos põe numa afinidade comum com a vara fazendária, com o direito público. E Vossa Excelência, depois de sair da assessoria da presidência, continua com essa atuação fazendária. Por isso, rotineiramente, meu gabinete recebe as sentenças de Vossa Excelência. E a minha assessoria, que faz os relatórios, sempre me fala, mas que sentenças? São sentenças do doutor Leandro, né? E realmente são sentenças belíssimas, que chamam a atenção pela sua qualificação, pela profundidade do exame dos fatos, a acuidade no exame da prova e o conhecimento jurídico, né? E que Vossa Excelência trouxe, acredito, da sua passagem pela assessoria da presidência, aquele conhecimento atualíssimo e completo da jurisprudência dos tribunais superiores. Então, são as sentenças de Vossa Excelência que chamam a atenção de qualquer um que delas tenha conhecimento, que possa lê-las e possa examiná-las, não é? E essa é uma expressão que lá no meu gabinete já virou uma espécie de turismo, sentenças do doutor Leandro, não é? Vamos olhar com carinho. Bem,
Esta é a admiração que tem pelo trabalho, reflete a admiração que tem pelo trabalho de Vossa Excelência. Mas é um outro traço que também nos une, a passagem pela comarca de Tupanciretã, que substituí. Eu não sei se na época de Vossa Excelência o foro ainda ficava num ex-prédio do Banco Pelotense, numa esquina, prédio histórico, né, daqueles prédios magníficos do Banco Pelotense. E quando eu chegava na comarca de Tupanciretã, o escrivão e os demais funcionários estavam na esquina ali, porque o foro ficava numa esquina, para receber o juiz. Eram aqueles outros tempos, Dr. Thompson, que o respeito, a consideração, o trato, a vida judiciária era diferente. Né? A comarca de Tupanciretã é histórica, né? É uma das mais antigas do estado, e tem ali livros valiosos, não é? Que não sei se já foram recolhidos ao memorial do Tribunal de Justiça, né? Com atas de audiências, sessões do júri, inventários históricos, né? que lá passaram, que lá se processaram, né? E é uma comarca que deixa, né, marcas na nossa existência, nos nossos registros de memória. Doutor Leandro, eu não sei se daqui a pouco já não teremos uma outra saudação, não é? Mas, de qualquer sorte, esta é a que se impõe agora e registro aqui repetindo, a minha honra e o meu prazer de proceder a essa saudação, o gáudio de tê-lo como colega nessa corte e a certeza que aqui Vossa Excelência irá realizar uma atividade das mais profícuas, né? E a felicidade de contar aqui sempre, né, com grandes juízes a mostrar que a nossa magistratura tem passado, presente e futuro. Para encerrar, eu recordo que uma vez um ex-corregedor me falou preocupado com o processo administrativo, que viesse a ter uma solução diferente em face de alterações com a composição do órgão especial do Tribunal de Justiça. E eu lhe externei uma convicção que tenho, pelo conhecimento que a vida me deu e que a minha atividade jurisdicional e administrativa da Justiça me permitiu ter confiança, foi o que eu disse a ele, tenha confiança nos nossos juízes. Esse Tribunal de Justiça, ele tem passado, tem presente e vai ter um futuro sempre grandioso. Doutor Leandro, meus cumprimentos, seja feliz e será feliz aqui nesse Tribunal Regional Eleitoral, em que Vossa Excelência vai apreciar uma corte formada por magistrados e funcionários da maior capacitação e cujo ambiente de trabalho é dos melhores possíveis. Né? Um grande abraço, doutor Leandro. Muito bem. Eu convido, então, o doutor Leandro Martins a prestar o compromisso regimental. Presidente, então eu prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo em que estou sendo empossado, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis. Muito bem. E solicito, então, agora o seu secretário da sessão, doutor Josemar, para a leitura do termo de compromisso. Termo de compromisso do desembargador eleitoral Leandro Figueira Martins. Aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, perante o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, reunido em sessão por meio de videoconferência, tomou posse no cargo de juiz substituto desse tribunal, classe dos juízes de direito, o desembargador eleitoral Leandro Figueira Martins, eleito pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado em sessão administrativa virtual realizada entre os dias 5 e 12 de fevereiro do ano em curso, conforme o disposto nos artigos 120, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B,
e artigo 121, parágrafo 2º, ambos da Constituição Federal, prestando o compromisso regimental. Para constar, foi lavrado o presente termo de compromisso que, lido e achado conforme, vai assinado pelo excelentíssimo senhor presidente, desembargador André Luiz Planella Vilarinho, e pelo compromissado. Muito bem. Então, eu novamente cumprimento o eminente colega, doutor Leandro Figueira Martins, agora desembargador eleitoral, e põe a palavra à disposição, doutor Leandro, para a sua manifestação. Obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor desembargador André Luiz Planella Vilarinho, presidente desta corte, excelentíssimo senhor desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa, vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador eleitoral Silvio Ronaldo Santos de Moraes, desembargador eleitoral Gerson Fischmann, a qual eu faço uma deferência especial, fui seu aluno na graduação e com certeza muito contribuiu para a minha formação. Desembargador eleitoral desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lens, desembargador eleitoral Carlos Alberto Castaldi Fenteller, digno colega, juiz de direito, uma satisfação. E também o desembargador eleitoral Amadeu Henrique Ramela Buteri, também meu colega juiz de direito, uma honra, uma satisfação saudável. Saúdo também o senhor procurador, excelentíssimo senhor procurador regional federal, doutor Fábio Guese Venzon. Saúdo o diretor-geral da casa, doutor Josemar Riesco. E, a partir da referência a Vossas Excelências, eu faço a saudação a todas as autoridades, operadores de direito, servidores de Justiça Federal, que são ouvintes dessa sessão em forma de videoconferência, apresentando uma menção especial aos servidores da Zona Eleitoral 161, a qual tive a oportunidade de ser o juiz responsável na última eleição municipal. Senhor presidente, neste momento inicial eu faço uma pequena manifestação de solidariedade às vítimas da pandemia e também uma manifestação de apreço a todos os profissionais de todas as áreas e cidadãos que diuturnamente estão reinventando o cotidiano para que se consiga enfrentar as dificuldades vivenciadas com a pandemia, com a esperança de que o mais breve possível possamos voltar à normalidade das coisas. Feito esse registro, é imperioso que eu agradeça primeiro a palavra do senhor presidente, dizendo que, para mim, foi uma extrema gratidão, uma extrema honra, enfim, muito lisonjeado que fui de poder, sendo assessor da presidência do Tribunal de Justiça no biênio 2012 e 2013, trabalhar ao lado de Vossa Excelência, e a oportunidade agora, então, de integrar essa corte com a presidência de Vossa Excelência me lisonjeia muito, me deixa muito feliz. Imperioso também que eu agradeço as gentis palavras trazidas pelo desembargador Armínio, que acabam representando o desafio, ou seja, o de efetivamente fazer jus ao exposto por Vossa Excelência. Eu, agora, a partir da sua manifestação, ainda encontro uma particularidade que eu desconhecia, que é a sua passagem pela comarca de Tupanciretã, que realmente muito me marcou e me marca na vida até hoje, na medida em que muito feliz que sou, porque sou casado com uma natural de Tupanciretã, minha querida esposa Adelsa, e que me acompanha durante todos esses períodos desde lá então. E também peço, então, desembargador Armínio, nesses períodos de pandemia, onde é difícil a gente fazer o encontro pessoal, que o senhor transmita o meu fraternal abraço ao desembargador Marcelo, em que tive a honra, o prazer de ser seu juiz assessor naquele biênio um tanto tumultuado, mas que, na companhia do desembargador Marcelo, foi extremamente agradável, dentro do possível, aquele período meu de convivência com ele, onde eu muito aprendi, e
tenho na pessoa do Marcelo um maior carinho e o tenho de forma muito especial entre as pessoas a que eu quero bem. De forma breve, até porque eu tenho ciência da pauta a ser cumprida pela Corte, eu me sinto extremamente honrado pela eleição realizada no âmbito do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, possibilitando, então, que eu possa integrar essa Corte, prestando a jurisdição eleitoral do melhor modo possível, sempre primando pelo respeito à Constituição, às leis e ao colegiado. Tenho a certeza que muito vou aprender e receber de todos os integrantes da Corte, servidores e operadores do direito, possuindo a esperança de poder também contribuir para manter a excelência do trabalho desenvolvido por este Tribunal Regional Eleitoral. Na sucessão de fatos que formam a vida e a trajetória das pessoas, creio que a oportunidade de integrar a Corte neste momento, em que acabei de atuar na eleição municipal de 2020 como juiz da Zona Eleitoral 161, representa uma feliz coincidência e até mesmo a possibilidade de poder colaborar, de alguma forma, efetivamente, para os trabalhos do tribunal. Assim, senhor presidente, de forma breve, conforme exposto, eu encerro a manifestação agradecendo a todos que, de alguma forma, contribuíram para o momento, colocando-me ao dispor dos colegas e demais integrantes deste tribunal para sempre atuar no sentido de cooperar para o alcance daquela que tenho ser a finalidade principal do Poder Judiciário, ou seja, prestar a jurisdição de forma eficiente e segura. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Parabéns novamente. Eu coloco a palavra à disposição dos colegas, se alguém desejar se manifestar. Sim, presidente, se me permite. Desembargador Silvio, depois do desembargador Thompson, pela ordem aí de inscrição. Desembargador Gerson. Em primeiro lugar, a minha saudação a Vossa Excelência, na sua pessoa, a todos os demais integrantes da Corte, saudação ao doutor Fábio Venzon, ao doutor Josemar, a todos aqueles que nos ouvem, e uma saudação muito especial ao doutor Leandro Figueira, no momento em que desejo que seja muito bem-vindo e que logo, logo possa, tal como eu digo, sentir-se plenamente integrado e perceber que é um privilégio estar aqui, onde a gente usufrui de um convívio fraterno e construtivo, tanto no crescimento da nossa humanidade a partir deste convívio, quanto também no aprimoramento jurisdicional, em que, pela troca constante de informações, de debates, nós realmente fazemos e contribuímos para fazer deste tribunal um tribunal muito respeitado, como bem mencionado pelo desembargador Armínio, um tribunal reconhecido a nível nacional. Então, eu quero lhe desejar que seja muito feliz, que conte comigo, com a certeza, com todos nós, e, seguramente, a partir da sua alta qualificação, muito bem destacada pelo desembargador Armínio, colheremos todos, os jurisdicionados, este tribunal e cada um de nós com os enriquecedouros conhecimentos que seguramente nós estaremos aurindo de Vossa Excelência. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez e, sobretudo, seja muito feliz. Muito obrigado. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eminentes colegas, senhor representante do Ministério Público Eleitoral, nosso diretor-geral, em especial o nosso impulsando, o doutor Leandro. Eu serei breve, senhor presidente, tendo em vista as nossas contingências de sessão, mas não poderia manifestar o nosso registro pelo apreço, pelo eminente colega que vem colaborar e compartilhar as nossas tarefas aqui perante essa justiça eleitoral. E como bem lembrado pelo desembargador Armínio Rosa, a Vara dos Feitos da Fazenda Pública, que Vossa Excelência hoje é titular, é o desaguadouro dos grandes nomes da magistratura do Rio Grande do Sul, da qual, inclusive, o nosso desembargador Armínio é o exemplo indiscutível, como magistrado exemplar que é. Mas Vossa Excelência, inclusive, tem uma felicidade que talvez, não sei se
é um fato que hoje talvez poucos lembrem. Vossa Excelência está tomando posse no dia em que a primeira Constituição Republicana, a Carta de 1891, completa 130 anos. Ela foi promulgada exatamente na data de hoje, há 130 anos, foi uma grande Constituição para a época, né, obra do grande Rui Barbosa, e que o Rio Grande deu uma grande colaboração naquela Constituinte, com grandes nomes. Então, feito esse breve registro, eu tenho certeza que Vossa Excelência será muito feliz, tem uma trajetória brilhante na magistratura, e como bem lembrado pelo nosso estimadíssimo desembargador Armínio Rosa, provavelmente em breve teremos uma nova homenagem em outra corte. Seja muito feliz e é um privilégio compartilhar dessa magistratura eleitoral com Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Pela ordem de inscrição, aqui, desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, demais colegas integrantes da corte, doutor Fábio Venzon, doutor Josimar Riesgo, servidores e aqueles que nos assistem, uma especial, pedir a palavra para fazer essa saudação muito breve ao doutor Leandro Figueira Martins, até em função da honra por ter feito uma referência totalmente exagerada a respeito daquele período, já um pouco longínquo, né, doutor Leandro, das nossas aulas acadêmicas na Pontifícia Universidade Católica. Mas quero dizer, e aqueles que exercem o magistério, e muitos daqui assim o fazem, desembargador Silva, desembargador Armínio, nós temos dito aqui, doutor, que não há honra maior para quem procura ensinar quando se vê superado pelo seu aluno. E fico muito feliz em tê-lo aqui, em parear aqui com a sua presença, não tenho dúvida nenhuma do grande acréscimo que será o seu conhecimento, a sua trajetória. Conte conosco para o que for necessário e contaremos com Vossa Excelência, evidentemente, e fazer especial agradecimento a essa lembrança tão carinhosa, porque muitas vezes, para quem leciona por muitos anos, alguns alunos se perdem na memória e muitos professores também. Mas eu quero dizer aqui, registrar de público, que o doutor Leandro jamais, pelo destaque desde aquela época dos bancos acadêmicos, jamais saiu da minha lembrança, da minha memória, já como um aluno exemplar, e já se demonstrava realmente que teria quaisquer das opções que fizesse uma carreira brilhante como está sendo. Seja muito bem-vindo, doutor Leandro, e mais uma vez agradeço, emocionado as suas gentis palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem de inscrição, o desembargador Amadeu Buterri. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento os demais integrantes da corte. Saudação ao doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, doutor Josemar Riesgo, diretor-geral que secretaria esta sessão. Uma saudação muito especial ao doutor Leandro Figueira Martins, empossando nesta data. Saudação também àqueles que nos assistem, em especial os servidores da casa. É uma satisfação receber neste TRE do Rio Grande do Sul o colega e amigo Dr. Leandro Figueira Martins, pessoa por demais qualificada, que vem certamente engrandecer os quadros desta corte. Não poderia deixar de agradecer as sempre amáveis referências do desembargador Armínio à minha pessoa, que também foram, na sua medida, transmitidas ao colega Leandro. O Leandro, já há tempo, convivemos juntos e muito me socorri dos seus conhecimentos, em especial direito administrativo, mesmo que informalmente, embora talvez ele nem saiba disso, nas dificuldades normais que enfrentei durante o período na direção do foro, que em conversas amistosas, durante um simples almoço, conseguíamos, né, ou pelo menos me abria caminhos, né, nas manifestações do Leandro. Certamente, muito contribuirá para a jurisdição desta Corte Eleitoral. E, como ninguém é perfeito, né, como comentávamos antes da abertura das sessões, uma lástima que o Leandro seja colorado, mas é bom para fazer um contraponto. Leandro, seja muito bem-vindo, né? Conte com o que for necessário para o desenvolvimento de suas atividades. Um grande abraço. Obrigado. Muito bem. Desembargador Gustavo Diefentelha. Eminente presidente, eminentes demais colegas integrantes da corte, eminente doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, ilustríssimo doutor Josemar Riesgo,
diretor desta corte e secretariando esta sessão, estimados servidores do TRE, um abraço especial a todos aqueles que acompanham a nossa sessão pelo YouTube e uma saudação especialíssima ao colega Leandro, que eu vou me permitir, apesar do momento solene, fazer uma brincadeira, chamá-lo de Leonardo em vez de Leandro, já que me chamou de Carlos em vez de Gustavo. Mas é uma brincadeira, não tem importância nenhuma, obviamente, que eu só peguei o gancho para fazer a brincadeira, me perdoem, né? Mas, enfim, é um prazer encontrar o colega Leandro aqui nesta corte. Eu sei bem, espelhado, aliás, pelo currículo lido pelo desembargador Vilarim, eu sei bem da capacitação profissional do colega Leandro, já ouvimos falar, ainda mais com o testemunho do desembargador Armínio, que recorrentemente analisa as sentenças do colega Leandro. Sei bem das dificuldades que a jurisdição de vara de fazenda impõe e, ao mesmo tempo, do conhecimento que nos traz a atuação naquela jurisdição, porque fui juiz de vara de fazenda em Porto Alegre até antes mesmo do colega Leandro assumir na magistratura. Eu fui juiz de vara de fazenda no início da década de 90 e sei bem o quanto ela nos qualifica, o quanto ela nos instiga a conhecer o direito, né? E essa área do direito público, esse conhecimento sólido, aurido pelo colega Leandro, seja no exercício da jurisdição preferencial dele, que é a Fazenda Pública, seja por já ter atuado como juiz corregedor, seja por ter atuado como assessor da presidência na gestão do desembargador Marcelo, com certeza trarão ainda mais contribuições para o exercício da jurisdição eleitoral com brilhantismo e maestria. Além de tudo, o colega Leandro é um colega benquisto por todos, de fácil trato, um colega simpático, um colega que realmente granjeia a admiração não só profissional, como também pessoal de todos os seus pares. Então, um grande abraço, Leandro, seja muito bem-vindo a essa corte. Eu tenho certeza que aqui Vossa Excelência será muito feliz, como eu venho sendo, às vésperas do meu desligamento da corte. Posso testemunhar que é realmente um prazer, é uma honra, é um privilégio integrar o TRE do Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo, um grande abraço. Muito obrigado, Gustavo Schwender. Muito obrigado. Muito bem. Então, antes de passarmos à nossa pauta jurisdicional, gostaria de fazer uma breve referência e proposição à Corte, porque no dia 14 de fevereiro, agora passado, faleceu em São Paulo, vítima de Covid, depois de uma internação de quase 2 meses, o eminente colega desembargador Aristóteles Turi, que era então na presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. E, então, em razão dessa notícia triste, esse pesar, eu proponho à Corte que se remeta nossas condolências, nosso voto de pesar à Corte, ao Tribunal Eleitoral do Amazonas e aos familiares do desembargador Aristóteles. Estando todos de acordo, então, solicito ao Dr. Josemar Riesco que faça as providências necessárias. Eu quero ainda recuperar, não sei se uma falha acontece quando se está ao vivo no YouTube, essas falhas acontecem. Consultar o eminente Dr. Fábio Venzon, se deseja fazer alguma manifestação pelo Ministério Público Eleitoral ao nosso empossando. Sim, presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Grande Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Josemar Riesgo, em nome de quem saúdo todos os servidores da Corte, uma saudação à nossa audiência e uma saudação especial ao doutor Leandro Figueira Martins, que toma posse na Corte como desembargador substituto. O doutor Leandro, sua dedicação e competência que foram testemunhadas agora pelo desembargador Armínio, né, e sua experiência na matéria eleitoral, inclusive agora na recente eleição de 2020, certamente agregarão muito aos debates da Corte e formação da sua jurisprudência. O Ministério Público está à disposição para um trabalho harmônico na busca pela garantia da legitimidade e normalidade das eleições no Rio Grande do Sul, assegurando assim a efetividade da democracia brasileira. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito bem. Então, colegas, vamos passar ao julgamento
dos feitos desta manhã, iniciando pelo recurso 060.005545, de Capão da Canoa, relatoria do eminente desembargador Armindo da Rosa, é um recurso interposto pelo PTB de Capão da Canoa. Eu passo, então, desde logo a palavra ao eminente doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral. Senhor presidente, renovando as saudações, como referido, recurso de interposto face sentença que julgou não prestadas as contas do PTB de Capão da Canoa, exercício 2019. O que ocorre aqui nos presentes autos é que, intimada a agremiação para juntar uma série de documentos, até tenho aqui um pequeno histórico aqui, após a determinação para a regularização da representação judicial e apresentação das procurações, o juiz constatou a ausência do balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. Exarou nova decisão ordenando a remessa do feito à unidade técnica. A unidade técnica indicou 10 documentos necessários para que o cartório pudesse analisar as contas. A magistrada determinou a intimação dos responsáveis para instruir o feito com as peças faltantes e transcorreu o prazo em habeas. Portanto, o partido alega a nulidade da intimação, mas existe certidão aqui nos autos, referida no parecer, que indica o seguinte, que certidão que está no ID 11.389383, que houve a intimação em 5 de agosto, nos termos de... Tem uma série de comunicados, o número dos comunicados, sendo certifica ainda que a intimação do referido despacho foi realizada via sistema ao defensor constituído, conforme documentos tais. Enfim, está ali certificado que houve a intimação. Então, devidamente intimados, não apresentaram os documentos, impossibilitando, assim, que as contas fossem conhecidas. Inclusive, documentos apresentados posteriormente também não suprem, porque ainda faltaram alguns documentos, de qualquer maneira. Mencionamos no parecer, até mesmo devidamente intimados para a complementação da prestação, com a juntada das peças ausentes de cada penalidade, os requerentes quedaram silentes e não atenderam a interação do juiz eleitoral, restando assim preclusa. Outros 5 momentos destacados pelo juiz, as provas apresentadas após precluir o prazo para a complementação não contêm documentos solicitados no exame. Então, mesmo depois, quando eles apresentaram uma documentação, também não era suficiente. E, finalmente, tem que ser mantida aqui a condenação a recolhimento de R$ 124.948,64 em virtude do recebimento de recursos de fonte vedada, porque, conforme, inclusive, a informação prestada pelo prestador, né, documentos constantes foram lançados pelo prestador, constituindo peças... Ele traz declarações de que os doadores não seriam quem figurou formalmente, né? Mas é documentação lateral do partido, né? E o que se tem, na verdade, e deve prevalecer, as informações constantes dos extratos bancários, os quais verificam que foram recebidos recursos no montante de aí tem os valores do município de Capão da Canoa, gabinete do prefeito, e do Fundo Municipal de Saúde de Capão da Canoa. Eles alegam que isso aí seria débito em conta dos servidores, não sei o que se tem é o recebimento desses recursos no CNPJ desses órgãos públicos. Então, em virtude disso, o parecer pelo desprovimento de recursos, conhecimento do desprovimento de recursos. Muito bem. Com a palavra o eminente relator, desembargadora Armindo da Rosa. Senhor presidente, renovando as saudações já feitas, como sempre, o parecer do doutor Fábio é praticamente definitivo em termos do que se teria a dizer, não é? Então, pouco se tem a acrescentar, né? Então, pareceres magníficos, completos e exaustivos no bom sentido, né? Bem, isso é uma alegação de nulidade e depois a defesa de mérito. Quanto à alegação de nulidade, o doutor Fábio já colocou o que consta a respeito da efetivação dessa intimação, mas apenas vou aqui acrescentar que, conforme consta no sistema PJE e na certidão acostada pelo cartório eleitoral no ID número tal, o Partido Trabalhista PTB de Capão da Canoa e respectivos responsáveis foram intimados do despacho datado de 5 de agosto de 2020, ID tal, conforme consta dos autos de comunicação números tais, são 5. Certifico ainda que a intimação do referido despacho foi realizada via sistema ao defensor constituído, conforme documentos ID números tais, sendo causídico
causídico constante dos referidos documentos, incluído para tomar todas as partes do polo ativo em 13 de agosto de 2020. Certifico, por fim, que a expedição eletrônica ocorreu em 5 de agosto de 2020, às 17 horas e 41 minutos e 2 segundos, sendo a ciência registrada pelo sistema em 17 de agosto de 2020, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. Quase meia-noite, mas vale, né? Com o transcurso do prazo para manifestação em 8 de setembro de 2020 também, ali a um segundo da meia-noite, certidão tal. Conforme certificado pelo servidor do cartório, o defensor do recorrente registrou ciência do sistema do despacho ID, exatamente esse ID 3141774, ID número tal, em 17 de agosto de 2020, transcorrendo o prazo em Albis em 8 de setembro de 2020. Quer dizer, houve intimação regular, o prazo transcorreu sem manifestação e não há, então, qualquer nulidade a falar. E quanto ao tema de mérito, transcrevo a parte exponencial da sentença, examina isso, e aqui vou sintetizar. O que se tem de documentado nos autos é a percepção pela agremiação de R$ 124.918,64 de recursos oriundos, ou do gabinete do prefeito e, pasme-se, do Fundo Municipal de Saúde de Capão da Canoa. Tem alegação que vem de desconto funcional, mas o que tem é do gabinete do prefeito e do Fundo Municipal de Saúde de Capão da Canoa. Né? Infelizmente, o que se tem visto por aí de recursos destinados à saúde sendo mal utilizados ou com utilização extremamente questionável é algo que diz bem, né, da nossa realidade, explica muito do que nós estamos vivendo. Né? Capão da Canoa já teve aqui o anterior julgamento, né? E aqui volta novamente Capão da Canoa. Né? Sorte que estou desprovendo do recurso, presidente, votando pelo desprovimento do recurso. É um voto. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Não havendo, então, recurso 060.000545, Capão da Canoa, a unanimidade negar um provimento. O próximo são os embargos declaratórios 060.004881, de Novo Hamburgo, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, a quem eu passo a palavra desde logo, por se tratar de embargos de declaração. Eminente presidente, renovando as saudações já feitas, na verdade, os embargos declaratórios, no caso, é uma oposição contra acórdão que a unanimidade não conheceu do recurso porque intempestivo. E com os declaratórios, a parte pretende, à guisa de suposta omissão, que o tribunal, em verdade, tivesse analisado a questão inerente à nulidade de comunicação processual, dando ênfase que se trataria de uma questão de ordem pública. Pois bem, o que eu, após o exame, constatei, e é exatamente no sentido pelo qual estou encaminhando o voto, é que não há omissão, outro vício qualquer no acórdão, que justifique o manejo dos declaratórios. Principalmente, eles constroem com os declaratórios um pedido que sejam eles acolhidos como se fosse uma petição civil eleitoral provocadora de nulidade absoluta. E ainda reconheço que a jurisprudência admita que determinadas nulidades absolutas possam ser arguidas por ação declaratória, a medida, a rigor, deveria ter sido direcionada ao juízo originário, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Examinei integralmente, com cuidado, e o meu voto é no sentido de rejeitar os declaratórios. Muito bem. Consulto se os colegas desejam se manifestar.
Não havendo manifestação, então, embargos 060004881 de Novo Hamburgo, a unanimidade rejeitado. O próximo recurso é sobre prestação de contas, número 060075350, também relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, e procedência de Porto Alegre. Passo, então, a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, trata-se de processo em que trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido da Causa Operária, exercício 2018. O que acontece é que ele não apresentou as contas partidárias, mesmo após a sua notificação. Então, sobreveio despacho que determinou a suspensão imediata da distribuição e repasse de novas cotas do fundo partidário ao órgão regional do PCO. E informação da Secretaria de Controle Interno salientou-se que a agremiação partidária não possui CNPJ. Em virtude de não possuir CNPJ, se impossibilita a unidade técnica de atestar se a agremiação possui conta bancária, juntar os requisitos eletrônicos, consequentemente apurar a conformidade na aplicação de recursos do fundo partidário e não ocorrência de recebimento de fontes vedadas e recursos de origem não identificada. Então, em virtude disso, nós estamos aqui opinando pelo julgamento de contas, para que as contas sejam julgadas como não prestadas e sendo considerados o diretório e seus dirigentes adimplentes perante a Justiça Eleitoral, mantendo-se a suspensão do recebimento de recursos do fundo partidário até a regularização das contas. Muito bem. Então, com a palavra, o eminente desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, renovando a saudação e fazendo eco com o desembargador Armínio, na verdade, o doutor Fábio facilita muito o trabalho, né? Praticamente o relatório. Em verdade, aqui foram contas não prestadas, a unidade técnica opinou nesse sentido, né? O partido, até o dia 30 de abril do ano subsequente, deveria, né, ter prestado as contas. Eu só quero destacar que foram notificados a agremiação e os responsáveis, e não ocorreu o suprimento das omissões quanto ao dever constitucional de prestar contas. Por isso, realmente, a não prestação de contas leva exatamente à perda do direito de recebimento de novas cotas, né? Descabe a condenação ao recolhimento de valor do Tesouro Nacional, porque o órgão técnico atestou não haver indicativos de que a agremiação tenha recebido recurso do fundo partidário. E, finalmente, na esteira da decisão uniforme do tribunal, né, não obstante a omissão no dever de prestar contas gerar ao diretório estadual a suspensão do registro, evidentemente que isso, em função da ADI 6.032, de 5 de 12 de 2019, no plenário do STF, evidentemente não pode ser aplicado. Somente, então, a suspensão de repasse de novas cotas do fundo partidário até a regularização perante a Justiça Eleitoral. Contas não prestadas é como voto. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Não havendo, então, prestação de contas 060075350 de Porto Alegre, a unanimidade julgaram as contas como não prestadas e determinaram a suspensão do recebimento de recursos oriundos do fundo partidário até que seja regularizada a situação do partido. O próximo é um pedido de regularização de situação eleitoral, número 060034610, de Capão da Canoa, e relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann, e o pedido foi apresentado por Volmir Manuel dos Santos, e passo, então, a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, como referido, pedido de regularização de contas julgadas não prestadas, alusivo às eleições de 2018, formulado por Volmir Manuel dos Santos. No caso, o que acontece é que terminou não sendo recebida essa regularização, o envio, através do sistema, terminou não sendo confirmado, né? Indicando que a mídia, com toda a documentação, não foi recepcionada no protocolo. Então, a unidade técnica menciona, não há possibilidade de realizar os procedimentos técnicos de exame, e bem como até a publicidade que tem que ser dada
né, a esses pedidos, tem que ser dada uma publicidade, nem isso é possível, né? Então, em virtude disso, nós estamos opinando pelo indeferimento do pedido de regularização das contas. Muito bem. Com a palavra, o eminente desembargador, o relator, o desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, renovando as saudações, vou ser repetitivo também, é evidente que o trabalho do Dr. Fábio, mais uma vez, nos facilita muito. E, curiosamente, também estamos, talvez pelo fato ainda de estarmos no verão, com mais um assunto de Capão da Canoa. Agora fica meio recorrente. Mas, efetivamente, eu estou votando no sentido de indeferir o pedido, porque não foi cumprida a entrega da mídia, conforme a resolução determina. O exame técnico ficou totalmente prejudicado nesse pedido de renovação. Então, não é possível dar encadeamento, porque não há como sequer fiscalizar e também em relação à publicidade. Então, dessa forma bem sintética, encaminhei o voto, que é também bastante sucinto, no sentido indeferimento do pedido formulado pelo candidato. É nesse sentido, senhor presidente. Perfeito. Consulto o colega se alguém deseja se manifestar. Então, recurso 060-0346-10 de Capão da Canoa. A unanimidade indeferiram o pedido de regularização da situação eleitoral. Próximo é o recurso 060-046942 de Porto Alegre, relatoria do eminente desembargador Gustavo Diefenteller. Se trata aqui de um pedido apresentado por Partido Verde e também pelos candidatos Márcio Souza de Silva e Marco Antônio Rocha. A relatoria do desembargador Gustavo Diefenteller, eu passo a palavra ao nosso procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, neste caso, é a prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Verde, relacionado ao exercício de 2018. Existem duas irregularidades que, nosso parecer, nós entendemos que uma delas é praticamente irrelevante, que é uma divergência entre receitas e gastos declarados e aqueles trazidos na movimentação financeira do partido, mas que os valores e tal são... Mas, na verdade, não comprometeu a integralidade das contas, sendo possível verificar a origem das receitas, a destinação, né? Então, não impede uma aprovação com ressalvas nesse ponto. E tem recurso de oriundos de fonte vedada, assessor da Assembleia Legislativa do Estado, e aqui nós já estamos no exercício 2018, então já com a nova redação da Lei dos Partidos Políticos, né? Nos valores de R$ 231,40. Em virtude disso, isso representa apenas 2,15% das receitas arrecadadas no exercício, que foram de 10.746, razão pela qual é possível a aprovação com ressalvas, né, apenas havendo a necessidade de determinar o recolhimento desse valor, e aí não se aplica a multa, porque como a aprovação com ressalvas não se aplica a multa. Em relação à suspensão de cotas do fundo partidário, ainda que nós tenhamos uma posição diferente, no sentido de que é outro artigo, por isso mesmo na aprovação com ressalvas é possível aplicar a sanção, mas nesse caso, sendo esse valor de R$ 231,00, entendemos que até mesmo suspender por um mês seria desproporcional. Então, estamos opinando aqui pela aprovação das contas com ressalvas e determinação do recolhimento de R$ 231,40 ao Tesouro. Muito bem. Com a palavra, eminente relator, desembargador Gustavo Diefenteller. Eminente presidente, renovando as saudações anteriores e seguindo na mesma toada das manifestações que me precederam nos julgamentos anteriores agora, desta nossa pauta, mais uma vez, eu vou dizer que o doutor Fábio facilita sobremaneira o nosso trabalho. O meu voto vai exatamente na linha preconizada por ele. Se trata de prestação de contas de exercício financeiro de partido político. A agremiação, ao longo da tramitação do feito, supriu todas as irregularidades apontadas pela nossa área técnica, remanescendo de relevante apenas essa doação de fonte vedada, no valor já mencionado pelo Dr. Fábio, de R$ 231,40, que correspondem a 2,15% da arrecadação total do período, de forma que cabe a aprovação com ressalvas das contas do Partido Verde, sem a imposição de qualquer outra sanção. E é nesse sentido, então, senhor presidente, que eu estou votando. Muito bem. Colega, se alguém deseja se manifestar.
recurso 060046942 de Porto Alegre, a unanimidade aprovaram as contas com ressalvas e determinaram o recolhimento do valor de R$ 231,40 ao Tesouro Nacional. Próximo recurso, por Lenair Cardoso, de número 060036946, de Encantado, com de relatoria do eminente desembargador Thompson Flores. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Neste caso, recurso do candidato Enoir Agostinho Cardoso contra a sentença proferida pelo juízo da Zona Eleitoral de Encantado, que condenou em multa pela prática de conduta vedada, da conduta vedada do artigo 73, inciso 6, a linha B da Lei das Eleições, relacionada à publicidade institucional no período vedado. Tivemos vários casos do município de Encantado com essa mesma condenação, inclusive nesse mesmo valor, em situações semelhantes que a Corte entendeu, da mesma forma que o parecer do Ministério Público, no sentido de que aqui não tem publicidade institucional, mas apenas trata-se de um gestor público, que é alguém que é candidato, que já está na situação, digamos assim, e que tem o direito de, na sua propaganda, informar aos eleitores aquilo que já fez, né? E aquilo que o credencia, então, para um novo mandato. E, da mesma forma que ele está sujeito a críticas por parte dos seus adversários em relação à gestão à vida, ele pode exaltar aquilo que entendeu que fez corretamente, né? E, nesse sentido, é isso que foi feito nessa propaganda, quando menciona a realização realizada do asfaltamento de uma rua. Então, nós estamos entendendo aqui que não existe a referida conduta vedada e estamos opinando pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente a representação. Perfeitamente. Então, com a palavra, o eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu até serei repetitivo aqui em relação ao que já foi dito. O parecer do eminente procurador-geral eleitoral facilita muito o nosso trabalho. O voto é exatamente nesse sentido, e como bem mencionado por Sua Excelência, são os precedentes dessa Corte em relação, inclusive, à comarca em causa. Então, o meu voto é nesses termos, pelo provimento do recurso, e nos exatos termos do parecer do Ministério. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Então, recurso 060036946 de Encantado, a unanimidade deram provimento para julgar improcedente a representação. O próximo e último recurso da pauta jurisdicional é o 060038167 de Porto Alegre, recurso apresentado a um processo que busca a regularização de contas, apresentado pelo Diretório Estadual do Patriota. A relatoria é do eminente desembargador Amadeu Butelli. E eu passo, então, a palavra ao ilustre eminente doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, pedido de regularização de contas referente às eleições de 2016, formulado pelo Diretório Estadual do Patriota, que incorporou o Partido Ecológico Nacional. A unidade técnica menciona que, das peças apresentadas, verifica-se que o partido não enviou o arquivo eletrônico por meio da internet, conforme artigos 49 e 50 da Resolução 23463. Destaque que o envio da prestação de contas pela internet é fundamental para o cruzamento de informações, a transparência das contas da campanha e para a divulgação do sistema, no sistema DivulgaCan de Contas. O DivulgaCan de Contas é disponibilizado na internet para todos os cidadãos. Se trata de um sistema que disponibiliza, a partir do envio das prestações de contas, informações sobre o financiamento das campanhas. Menciona ainda que não foi apresentados extratos bancários, e que, em consulta ao DivulgaCan, utilizando o CNPJ da agremiação estadual, foi identificado o recebimento de recursos repassados pelo Diretório Nacional do Partido Ecológico Nacional no montante de R$ 3.000. A informação é divergente das informações prestadas pelo Diretório Estadual nesses autos, porque nesses autos é mencionada a ausência de movimentação. Então, em virtude disso, estamos opinando aqui pelo indeferimento do pedido de regularização das contas. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Amadeu Butelli. Senhor presidente, renovando as saudações, como foi referido
pelos meus antecessores, os pareceres da Procuradoria Regional Eleitoral costumeiramente esgotam as questões em debate e, desta feita, não é diferente. O parecer engloba todas as questões que foram deduzidas, em especial pela unidade técnica, acrescentando, inclusive, que o doutor Fábio, na sua manifestação, praticamente esgotou o resumo que eu costumo fazer do voto, só acrescentando que houve, além da não apresentação das informações na forma exigida em lei pelo sistema Divulga de Contas, houve também a identificação do trâmite de R$3.000 oriundos do Diretório Nacional do PEN, em divergência com a informação do partido de que não houve movimentação financeira alguma naquela oportunidade das eleições de 2016. Importante também referir que, intimado o diretório para regularização dessa remessa de informações e documentação, o prazo transcorreu em autos. De modo que, senhor presidente, voto por indeferir o pedido de regularização de contas do Diretório Estadual do Partido Ecológico Nacional, atualmente Patriota. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto já lançado na rede. Senhor presidente, não é acréscimo, é só uma observação por curiosidade. Ontem, casualmente, foi da minha relatoria, também julgamos um caso em que um partido incorporou outro que também não teve a apresentação das contas. Aqui se repete. Veja como isso começa a se tornar mais rotineiro, talvez em relação à quantidade de partidos que tem no sistema brasileiro, né? Muitos partidos pequenos, aí os grandes maiores um pouco incorporam, mas vem com esse, como eu falei ontem, cavalo de Troia, porque as contas já não tinham sido prestadas. Então, só estou fazendo essa pequena observação, esse registro aí. Obrigado, presidente. Muito bem. Então, proclamando o resultado do 060038167 Porto Alegre, a unanimidade indeferiram o pedido de regularização das contas apresentadas pelo Patriota. Bem, colegas, cumprida a pauta jurisdicional, temos um processo administrativo de minha relatoria, é o 000226423, uma proposta de voto em resolução que já encaminhei aos colegas e que aqui estamos fazendo a proposta de voto encaminhada que seja extinto os postos de atendimento ao eleitor criados nos municípios de Ronda Alta e Tapera. Sobre Tapera, eu vou pedir a licença aos colegas para fazer uma breve referência. Presidente? Pois não. E provavelmente a atenção do desembargador Erpen, que é de lá, né? Não, o Erpen é de lá, mas é um outro magistrado, mas é que eu faço muita questão de... Mas o Erpen é cidadão ilustre de Itapera, defensor acérrimo de Itapera. Vamos ter que dar explicações para ele. Exato. O desembargador Décio Erpen é realmente natural de lá. Mas em 1900, eu sempre acho muito importante nós fazermos o resgate de algumas referências, e essa eu não posso deixar de fazer, porque se trata de um magistrado, dos grandes magistrados do Rio Grande do Sul, que eu tive o privilégio, a oportunidade de trabalhar e aprender muito, e que depois se tornou um grande amigo, e que infelizmente não está mais entre nós, que é o doutor Roberto Laux. Eu assumi em janeiro de 1979 como promotor de justiça na comarca de Tapera, e lá fui recepcionado, então, pelo jovem Roberto Laux, juiz de direito da comarca. Hoje, inclusive, eu tenho um filho, Roberto Laux Júnior, que é nosso colega, juiz de direito no interior do estado, e o doutor Roberto Laux realmente foi daqueles magistrados que muito orgulharam a magistratura gaúcha, uma pessoa de uma sensibilidade, uma sensatez, um conhecimento jurídico extraordinário, e realmente, e para minha satisfação, nos tornamos amigos muito próximos.
Voltamos a trabalhar juntos depois, na primeira vara de Canoas, que é a vara do júri, na época. Eu era promotor de justiça e o doutor Roberto Laux era juiz de direito. Essa primeira vara também foi jurisdicionada pelo desembargador Armínio, mais ou menos naquele período, acho que antes do doutor Roberto Laux, né, do desembargador Armínio, na primeira vara. E então é com muita satisfação que toda vez que vejo algo em relação a Tapera, me vem à memória não apenas o fato de ter sido a minha primeira comarca, como disse, em janeiro de 79, já se vão aí 41 anos, mais 42 anos, mas principalmente por esse amigo, né, esse magistrado exemplar que, infelizmente, nos deixou de uma forma tão precoce. Então, pois não. Vai terminar? Não sei se já terminou. Sim, aqui, colegas, rapidamente, então, nós estamos propondo... Então, ainda sobre esse assunto, presidente, sobre esse tema. Sim, não. Então, com a palavra, pois não. O doutor Roberto Laux foi meu colega de turma de magistratura. E era um colega preparadíssimo, uma pessoa finíssima, né? A esposa dele também, pianista, né? Sim. Também mantive uma relação a Santeni. De amizade com o doutor Roberto Laux, que ele jogava bem futebol, era número 10. Muito. Né? E, infelizmente, precocemente se foi. Deixou um filho, que é juiz, sim, que foi juiz em Itaqui. Eu fui visitar ele, o doutor Ricardo, em Itaqui, bem quando faleceu o pai, ele estava um pouco abalado. Né? Ele tinha uma relação muito intensa, muito fraternal, muito emotiva com o pai. Eu saí aqui de Porto Alegre e fui visitá-lo lá em Itaqui. Depois do churrasco que ele me ofereceu lá, que é uma das histórias mais burlescas da minha vida, depois eu conto a história desse churrasco famoso aqui em Itaqui, do filho do nosso amigo. Né? O doutor, ele estava no final, ele morava ali na Duque, né? Sim, exatamente, perto ali do tribunal. Isso. Ele deixa saudades intensas em todos. Né? Uma pessoa maravilhosa que se foi. Né? Eu senti muito a morte do amigo, do doutor Roberto Laux, não apenas porque morreu muito jovem, né? Ele estava aposentado, tinha aposentado, mas era realmente um magistrado exemplar. E agora o desembargador Armínio fez a referência ao Robertinho, que eu conheci o Robertinho em 79, o Robertinho tinha 4 ou 5 anos. E nós chamávamos, nós dois, eu e o Roberto Laux, nós íamos... A comarca muito tranquila, então a gente ia à tarde lá e tinha muito contato com então o Robertinho, que agora é Robertão, né? Porque... ele saiu diferente do pai, porque o pai era um homem fino, né? E o Roberto é meio bagual, não é? Cantor, gauchesco. Mas esse churrasco lá em Itaqui, eu conto um dia, uma das coisas mais burlescas da minha vida. Foram 700 quilômetros para passar fome lá. Ainda bem que no caminho eu tinha passado por Santana e levei os queijos, que foram a salvação. Mas o churrasco, esse é uma história assim, monumental. Está com crédito, desembargador Armínio? Certamente o senhor está com crédito. A história do churrasco é uma coisa assim, digna de Buñuel, sabe? Será um vinho para ser contada, né? Sim, é uma história. Certamente, se ele souber, ele vai querer se recuperar e oferecer um outro churrasco. Olha, eu prefiro que ele não se recupere. Mas eu queria, só para complementar essa lembrança e esse ato que fizemos dessas boas lembranças dos amigos, né? Sempre é bom lembrar os amigos, mesmo que uma situação triste de que não estejam mais aqui. Foi na posse do Roberto Laux Júnior, né? Nosso colega. O Josemar, qual é a comarca que ele está? Porque eu sei que ele é juiz eleitoral. Encontramos ele no interior no ano retrasado. Ele está em... Eu não me recordo. Erechim, alguma coisa ali perto daquela região de Erechim. Eu não me recordo, mas um registro, o doutor Roberto Laux foi juiz do TRE. Também?
Foi juiz aqui do TRE. Aqui no Pleno? Aqui no Pleno. Na classe do juiz de direito. Na classe dos juízes de direito. Muito bem. Mas eu só queria fazer essa breve referência, para não me estender demais, na posse do Roberto Júnior, o Laux, né, eu chamava ele de Laux, o Roberto, já estava aposentado, né? Se aposentou, ele era do Tribunal de Alçada e quando houve aquela mudança por justiça, ele se aposentou. Então, infelizmente, no Justiça, nós não chegamos a trabalhar juntos, que eu assumi em julho de 2000 e o Laux se aposentou meses antes. Não seria a terceira vez que iríamos trabalhar juntos. Mas o que eu quero fazer referência foi o abraço afetuoso, emocionante, que o Roberto Laux deu no Robertinho ali no momento da posse no plenário do Tribunal de Justiça. Eu, como amigo deles, eu fiquei muito sensibilizado e emocionado do pai ali estar abraçando o filho. Parece que antevendo a desgraça, vamos dizer assim, a palavra forte, a tragédia de que poucos anos depois viria a falecer. Mas são coisas da vida, né? Então, eu só queria fazer essa referência. Quando falo em Tapera, não tem como não lembrar deste grande amigo, deste grande magistrado, que foi o Roberto Laux. Bem, colegas, então, a proposição é esta, né, de extinguirmos esses 2 postos de atendimento, Rondal e Tapera. Essa foi uma questão avaliada pela administração, junto com a corregedoria e com a direção-geral, enfim, e que chegamos à conclusão de que esses postos não há mais necessidade. Mantemos o de Gramado, ainda que está vinculado à Canela, porque ali é uma situação diferente, até pelo número de eleitores. Então, a proposta de voto, colegas, é pela extinção desses 2 postos de atendimento. Se os colegas estiverem todos de acordo, então podemos considerar aprovada a resolução do processo 000-2264-23, aprovada por unanimidade a resolução conforme proposta encaminhada a Vossas Excelências. Nossa próxima sessão será amanhã, 25 de fevereiro, também às 10 horas, chamando a atenção do horário, também às 10 horas da manhã, quinta-feira, 25 de fevereiro. Agradeço muito a participação de todos, desejo a todos um ótimo dia de trabalho, um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, até amanhã.